Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics e no episódio de hoje eu vou fazer a análise a este livro, que é o Tango, editado aqui em Portugal pela Gradiva, e também do livro Wild West, volume 1, Calamity Jane, editado pela Ala dos Livros. Começando então aqui a análise por esse Tango, um oceano de pedra. Temos a dupla Philippe Xavier na arte e o Mads no argumento, e eles criam aqui uma série que atualmente já conta com 6 volumes publicados lá fora, no mercado franco-belga, e a Gradiva então inicia a publicação desta série e espero bem que ela continue. Mas de que é que se trata o Tango? Basicamente nós acompanhamos o protagonista, que é o John Tango, e nós à partida percebemos que ele tem um passado que ele sabe, mas o leitor não sabe, e à medida que nós vamos lendo a história, nós vamos descobrindo o seu passado. Ele está na Cordilheira dos Andes, sabemos que já está lá há 4 anos, e que ele pretendia ir para lá porque supostamente fica subentendido que ele está a fugir de alguém, ele quer se refugiar, e ele então escolhe essa região porque é uma região com poucas pessoas e ele acredita que as pessoas que estão à procura dele não o irão encontrar ou terão uma probabilidade menor de o encontrar se ele viver nos Andes. E ele lá, ao longo dos anos, foi estabelecendo relações com as pessoas, principalmente com 3 personagens. A primeira, que é a Agostina, que é a dona de um bar com a qual ele tem um caso. Além disso, também temos este rapaz, que é o Diego, que vai ser uma peça fundamental no argumento, e o seu pai, que é o Anselmo. Mas a história começa-se a desenvolver exatamente quando o Tango vai à casa do Diego e descobre que uns homens estão lá na casa do seu pai, e depois percebemos que a coisa vai dar para o torto, e percebemos também que esses homens, além de estarem atrás do Diego, também estão atrás do John Tango. Aquele acaba mal, e a partir daí temos uma história, digamos, de perseguição, com várias reviravoltas. Muitas coisas sobre o passado do rapaz vão sendo desvendadas ao longo do volume, mas acima de tudo o que eu acho mais interessante é a forma como o leitor ao longo do volume vai descobrindo o passado do John Tango e começa a perceber as suas próprias motivações, o porquê das outras pessoas estarem atrás dele, e eu acho que isso foi um dos pontos mais interessantes deste livro. O desenvolvimento da história, fora isso, não é assim nada de especial, é o clássico livro de banda desenhada de perseguição, não é? Aquela caça de gato e de rato, mas eu gostei muito, acho que a história desenvolve-se de uma forma muito boa, tem um ritmo também acelerado, mas sem perder, digamos, o fio à meada. Acho que o argumentista consegue manter a história sólida e construí-la de uma forma também muito fluida, e depois temos a arte, que eu acho que também é talvez o ponto forte deste Tango. A arte vai muito, um bocadinho digamos, na linha clara do franco-belga, e a coisa interessante é o Tango trata-se de uma história de western, digamos, atual, não é? Porque tem essa ambientação no deserto, e isso é uma coisa que eu também achei muito interessante, porque este ano estamos a ter muitos lançamentos do western, mas este eu acho que é o primeiro western passado nos dias de hoje, e só isso já traz, digamos, algo novo para o género do western, que de facto já está a ter bastantes lançamentos. Se não estou em erro, já estamos provavelmente no 7º lançamento este ano. E depois também a arte como eu estava a dizer, vai nessa linha clara, e ele consegue aproveitar muito, por exemplo, as paisagens, as próprias cenas de ação são muito dinâmicas, tem alguma violência gráfica, também tem algum sexo explícito, por isso não aconselharia isto, pelo menos para leitores com menos de 16 anos, mas eu acho que é uma história que entretém acima de tudo, e eu acho que isto era exatamente aquilo que eu precisava de ler, e espero bem que a série continue, que seja um sucesso e que continue a ser publicada aqui pela Gradiva, porque
quero ter os outros 5 volumes publicados aqui em Portugal. Falando da edição, temos capa dura, papel de boa qualidade, papel brilhante. A nível de extras, temos digamos um pequeno diário de bordo do Mats, porque eles fizeram uma viagem à Bolívia, e temos então pequenos textos em que o autor fala sobre a forma como essa viagem o inspirou para certos elementos do argumento, para nomes de personagens, até para a própria planificação da arte, e eu acho que isso também foi uns extras muito bons. A nível técnico, a única coisa que eu não gostei tanto foi a legendagem. Acho que a fonte utilizada não é que seja má, mas o tamanho das letras eu acho que está muito grande e está muito espaçado, e acaba por criar, digamos assim, comparativamente a outros trabalhos, algo que não é assim tão bonito, mas em nada, digamos, afeta na leitura, e este John Tango sem dúvida que é um excelente livro. Para finalizar, eu acho que uma das coisas que eu mais pedi nas últimas análises dos livros à Gradiva, que era a mudança do logotipo, e finalmente temos um logotipo muito mais simples, e esse logotipo é muito mais bonito do que o outro, que tinha aquele balão, se não estou em erro, que era balão de diálogo, que era absolutamente horrível. E depois aqui na lombada temos o clássico das logotipo das publicações Gradiva. Por isso, esse tango vale muito a pena, e eu acho que para quem gosta do western e para quem quer uma coisa diferente, sem dúvida que esse tango vale muito, muito a pena. Passando agora para o lançamento da aula dos livros, temos este Wild West Volume 1 Calamity Jane, que inicia uma nova série publicada aqui em Portugal pela Aula dos Livros, e que lá fora já conta com 2 volumes. Este é dedicado à Calamity Jane, e se não estou em erro, o segundo volume é dedicado ao Wild Bill, que é um personagem que também aparece nesta história. A Calamity Jane é uma das personagens, digamos, mais conhecidas do mundo dos westerns, e aqui nós temos basicamente, tal como diz aqui neste selo, as origens da personagem, ou seja, nós acompanhamos a história antes dela se tornar Calamity Jane, e eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes deste livro, porque acima de tudo eu acho que o argumento desta história conta a transformação da personagem através dos diferentes momentos que temos aqui, e a forma como a personagem que nós vemos no início do livro é bastante diferente da personagem que encontramos no final do livro. Isto é tão verdade que até o nome da personagem no início do livro é diferente. Ela é a Martha Canary, e ela, digamos, trabalha num bordel na parte das limpezas. Ela não faz parte do grupo de prostitutas cá lá, porque ela acredita que podem-lhe tirar muitas coisas, mas a integridade física, digamos, e esse orgulho que ela tem de não ter envergado nesse caminho da prostituição era, digamos, uma das suas características e uma das suas virtudes. No entanto, ao longo da história nós vamos vendo um conjunto de acontecimentos que vão fazer com que a personagem vá para esse mundo da prostituição, comece a utilizar armas de fogo, e isso é feito através de um conjunto de episódios que vão moldar a personalidade aqui da Martha. Uma coisa também importante desta história é o contexto em que ela se passa. Passa-se já depois da Guerra Civil Americana, na parte em que nós vemos digamos, esse avanço tecnológico através da colocação das linhas de ferro, que foi uma coisa que também foi abordado, por exemplo, no livro O Último Homem da Gradiva, que também tem análise no canal e podem carregar no cartão acima. Mas eu acho que aqui uma das coisas mais interessantes é também a forma como o personagem Wild Bill tem influência nesta jornada da personagem. Eu não vou estar a revelar a forma como ele aparece, mas ele tem uma presença também muito forte no livro. E falando dessa questão dos caminhos de ferro, há, digamos, uma subtrama que envolve isso. Os personagens são muito bem escritos, mas eu acho que o grande problema deste livro, pelo menos na minha leitura, é a falta de um fio condutor entre
os diferentes acontecimentos. Eu acho que não há, digamos, uma linha clara do argumentista em dizer esta vai ser a história que eu quero contar. Acho que é mais uma sequência de acontecimentos que vão moldando então a personagem, e eu acho que ele consegue fazer essa evolução da personagem, mas eu acho que já não consegue trazer uma história que tenha, digamos, um fio condutor que seja, digamos, tão clara durante a sua leitura. No entanto, apesar de eu não ter achado o argumento assim nada de especial, acho que a arte sim é absolutamente fantástica. Ela tem um traço realista, consegue captar muito bem esse lado do Velho Oeste, não é? Com paisagens lindíssimas. Também os cenários são muito detalhados comparativamente ao Tango. Eu acho que a arte do Wild West é muito superior. Acho que sem dúvida que é o selling point deste livro, é a arte. Gostei muito também da utilização da luz na arte, acho que está absolutamente fantástico e é sem dúvida um dos livros, digamos, mais bonitos a nível de ilustração que eu já li neste ano de 2021. Falando agora da edição da Aula dos Livros, temos novamente capa dura, papel brilhante de alta qualidade. A nível das guardas temos uma ilustração lindíssima. Comparativamente aqui ao Tango, eu acho que a legendagem aqui agrada-me muito mais. A escolha da fonte e o tamanho das letras acho que se adequa e acho que está aqui um excelente trabalho de legendagem. No entanto, a única coisa que eu não gostei tanto neste Wild West comparativamente até à edição original é a colocação deste selo aqui que diz as origens de Calamity Jane. E isto acontece porquê? Porque se tirarmos este selo, nada aqui distingue que se trata de edição nacional. Ou seja, temos aqui o nome dos artistas, não é? Que são franceses, acredito eu, Wild West, que é o nome da série, e depois o nome deste primeiro volume, que é também o nome da personagem. Ou seja, nada aqui indica que isto será, digamos, a edição portuguesa. A Aula dos Livros optou por colocar este selo em contrapartida a colocar o seu logotipo. Eles normalmente não costumam fazer isso, ou seja, não costumam colocar o logotipo, tal como outras editoras. Lembro-me, por exemplo, da G. Floyd, e eu acho que isso é sem dúvida aquilo que me agrada mais, não é? Não ter o logotipo. Prefiro quando ele está na lombada ou na contracapa. No entanto, eles optaram por colocar este selo para ser a indicação de que de facto a edição portuguesa, mas eu acho que eles poderiam fazer tal como no Undertaker, em que colocaram o logotipo. Acho que seria interessante, tal como no Undertaker, digamos, abdicar dessa regra de não colocar o logotipo e colocar aqui no Wild West, nem que fosse aqui no cantinho ou no meio, em vez deste selo que eu acho que não ficou tão bem conseguido, mas é apenas um pequeno detalhe. A edição está absolutamente fantástica e sem dúvida que também eu acho que é uma série que traz uma coisa diferente ao estilo do western. É sem dúvida muito mais uma história sobre a personagem do que propriamente sobre tiroteios ou sobre tesouros, e isso também foi uma das coisas que eu mais gostei e que eu acho que vale a pena comprar este Wild West. Mas digam nos comentários se vocês já leram tanto o Tango como o Wild West, o que é que acharam destas obras, e digam também qual é o vosso lançamento do western favorito. E não se esqueçam também de dar o like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perder a mais análise de banda desenhada. E postem também nas nossas redes sociais de Facebook e Instagram, onde podem ter mais notícias sobre lançamentos de banda desenhada e ter mais detalhes sobre estes e outros livros. E mais uma vez obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.